Salve, salve, galera do Galácticos! Estamos hoje começando uma série de entrevistas com os candidatos a presidente do Esporte Clube Vitória, tanto do Conselho Diretor como do Conselho Deliberativo do clube. Hoje temos a presença do professor Ivan de Almeida, que é candidato à presidência do Conselho Diretor do Esporte Clube Vitória, e ele vai conversar um pouco sobre seus projetos, sua intenção à frente do rubro-negro baiano, quem sabe voltar a brilhar no cenário nacional. Queria primeiro agradecer, professor Ivan, por sua presença aqui e perguntar por que o professor Ivan de Almeida escolheu ser candidato à presidência do Vitória e por que o senhor é o melhor candidato na sua visão. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de mandar um abraço aí à chapa Vitória do Torcedor e agradecer por a chapa ter abraçado meu nome para essa posição de presidente do Conselho Diretor. Também gostaria de agradecer a toda a sua equipe aqui, que fui muito bem atendido e me sinto honrado de estar aqui presente, participando desse programa. Com relação à sua pergunta, eu diria o seguinte, que na verdade não fui eu que escolhi ser o presidente. Eu me coloquei à disposição de uma corrente, de uma frente de oposição. Na verdade, a chapa Vitória do Torcedor, ela nasce através de uma frente de oposição. Não existia esse grupo. O que existia eram vários grupos do Vitória, que a proporção que foi encaminhando para esse período de decisão, esses grupos se uniram, que realmente são um grupo de oposição, porém, evidentemente, que existe entre esses grupos algumas pequenas divergências, mas existe um ponto em comum desse grupo. Qual é o ponto em comum? É a democratização do clube, é entender que o clube, a ideia dessa chapa Vitória do Torcedor, é a ideia de mostrar que o Vitória é do torcedor e que o Vitória tem que fazer pelo torcedor também. Então, essa é a visão geral da democracia que se fala. Então, porque às vezes a pessoa não sabe bem utilizar esse termo da democracia, todo mundo fica utilizando. Na verdade, é isso aí que ocorreu. E esses grupos, como tinham esses propósitos, esse é um dos pontos, esse propósito inicial, esses grupos começaram a peneirar dentro ainda desse modelo de estatuto antigo, quem seria o nome para representar a presidência do Conselho Diretor. E eu me coloquei para esse nome. É evidente que eu gostaria de fazer uma ressalva que essa colocação deve-se muito a eu ter uma ligação, como a imprensa baiana toda sabe, muito estreita, muito próxima, muito com o Simval Vieira. Porque, no meu entender, eu acredito que de toda a imprensa esportiva, ninguém tem dúvida que Simval Vieira hoje reúne as melhores características para o futebol. Hoje, na Bahia, não existe um profissional que tenha essas características. E pela relação que nós temos, inclusive já experimentamos profissionalmente essa relação lá atrás, em 2005, que ele era o diretor do profissional e eu era o diretor da base, nós trabalhamos juntos e isso facilitou para que agora, neste momento, eu tomasse essa decisão. Saber que se for junto com o Simval Vieira, vamos caminhar bem, porque a gente sabe que a relação profissional vai ser estabelecida. Você falou da questão da democratização. O senhor do Vitória viveu aquele momento de dizer, vamos escolher o presidente nas eleições diretas. Foi criado esse mito para o torcedor. Esse é um dos pontos que você, sendo eleito, vai atacar? Sem dúvida, porque eu não admito mentira ou avacalhação com Vitória. E o que tem ocorrido tem sido muito jogo de cena, muita maquiagem, jogo de cena no Vitória. Por exemplo, lá atrás, em 2009, quando eu fui, vamos dizer assim, iria bater chapa com o Alex Portela, naquela época eu já estava discutindo a democratização do clube. E eles acenaram que o grupo é o mesmo. Porque, na verdade, o grupo Alex, Falcão e Raimundo é o mesmo grupo. Não adianta pensar que existe diferença, não. Ali é a briga do poder. Mas, hoje, quem está na tela principal aí é Falcão. Então, Falcão, ele consegue, que é o empresário dele, conseguiu um marqueteiro para botar na chapa, que é Raimundo Davi, nada contra o marketing, mas ele achou que um marqueteiro poderia carregar o nome da chapa e depois ele vai comandar a chapa, porque ele quer comandar. Isso é fato, isso é fato. E a chapa Vitória do Torcedor, ela veio com essa proposta
E quem tinha as condições dentro do estatuto antigo, eu fui uma dessas pessoas, me coloquei à disposição. Então, na verdade, ela estudou e houve uma plenária onde se discutiu nomes. E no final ficou meu nome, eu aceitei com muito prazer, satisfação. Agradeço muito ao grupo, a Chapa Vitória do Torcedor e os seus membros. Hoje eu diria o seguinte, que existe um trabalho muito eficiente e eficaz de todos os setores dessa chapa, funcionando plenamente, sabendo da responsabilidade dela com relação a essa democratização. Esse grupo que está aí vale tudo, vale o outro grupo lá de Ricardo Davi, que é mandado lá para o Falcão, vale o grupo que está aí implantado hoje no Vitória e vale o que saiu. Não existe, ninguém quer democratização no clube, ninguém quer mexer em estatuto, ninguém quer a presença do torcedor, essa é a palavra-chave. Ninguém ali quer a presença do torcedor. E isso que eu estou falando, eu tenho uma convicção do que eu estou falando. Eu não vi de longe, não, eu vi de perto, que ninguém quer a presença do torcedor. E é um absurdo isso. O Vitória não pertence. O Vitória, ele é de direito. O Vitória é de direito. Ele é uma instituição privada. Mas, de fato, isso é um fato, é uma instituição pública. Onde você, eu não sei se é o torcedor do Vitória, mas quem é torcedor do Vitória, não está aqui em jogo qual é a sua camisa, mas o torcedor do Vitória, ele quer participar da gestão do clube, ele quer ser ouvido e não está sendo ouvido. Então esse é um dos pilares que eu acho que, eu não chamaria de principal, porque eu acho que o principal mesmo é a junção desse com a profissionalização do clube. E a profissionalização do clube, ela se dá em dois tempos, que é a formação de atleta e atletas no profissional, atletas de competição. Então tem que ter uma responsabilidade para que esses atletas de competição, que a gente chama dos profissionais, trazerem resultados positivos para o clube. Senão, como é que o clube vai sobreviver? Como é que o clube vai continuar crescendo se você tem uma equipe que não é competitiva? Então essa que é a questão, Marcos. Então, essa inquietação minha, e tem sido de muita gente, inclusive de Simval Vieira, fez com que a gente convergisse num ponto para brigar junto, fazer parte dessa chapa, que é a chapa Vitória do Torcedor. Eu não tenho dúvida que a chapa Vitória do Torcedor, ela traz dentro da sua, vamos dizer, da sua cartilha, que é uma coisa impressionante, a organização dessa chapa. Traz nome de pessoas brilhantes, pessoas que vai ser uma junção de experiência, com a junção de uma geração com inovação tecnológica. Então, tudo isso vai somar no clube. Tem outra coisa que eu gostaria de falar sobre esse aspecto, é que as pessoas, às vezes, falam assim, fala de renovação como se fosse idade. A renovação não é idade, são as ideias. Nós estamos falando de ideias, de programa, de plano de trabalho. Então, quando a gente fala em renovação, que as pessoas tem renovação e por que é que está trazendo fulano que tem tal idade? Ninguém está se falando de idade, não. O que está se falando é comprometimento com o programa, comprometimento com um elemento mais importante do clube, que é um programa de trabalho. E todo mundo, quando chega ali na chapa do Vitória Torcedor, Marcos, é impressionante que a gente recebe uma relação do que é que a chapa defende. São 9 itens, 11 itens, aliás. Mas esses itens claro, que tem itens que vão migrar em subitens. Mas fica muito claro para a gente, dentro de tudo isso, que é uma montagem profissional de sucesso mesmo. Eu estou muito empolgado porque é uma coisa de muito sucesso quando você lê a cartilha. E tem mais, não é chegar lá e querer mandar na chapa, não. Você é um membro da chapa. Isso é bom, isso é fantástico. Até porque você tem a oportunidade de corrigir seu defeito. Corrigir e melhor, porque todo mundo entende, ninguém é o completo. Então isso é bom. Isso é bom na sociedade, como um todo. Trazendo para você, alguns grupos de oposição, que também são candidatos a essa situação de eleição do Vitória, têm colocado que o grupo que o senhor capitaneia tem uma ligação política muito forte, por exemplo, com Augusto Vasconcelos, com o próprio deputado José Rocha, e caracterizam até de que a política vai reinar no Vitória. Como é que você vê essa situação? Pois é, isso é uma coisa interessante, é o seguinte, que os outros grupos que estão se formando com uma cartilha de ditadura, com a cartilha que não corresponde à realidade do que o clube precisa, esses grupos
é evidente que eles sentiram, vamos dizer assim, a pancada da chapa Vitória Torcedor. Porque todo mundo percebe logo a organização que nós temos, o foco, onde é que a gente está o foco. Que eu falei aqui 2 itens, falei a profissionalização do clube e falei da democratização, mas tem outros itens. Então a pessoa percebe logo a força desse grupo. Então, em função disso, as pessoas começaram a criar elementos que não tem nada a ver com o que está se falando. Até porque, eu lhe digo o seguinte, tem um médico, tem um advogado, tem um engenheiro, tem um dentista, tem, enfim, o professor, outras profissões. E cada pessoa tem uma camisa, uma é Bahia, outra é Vitória, outra é Flamengo, enfim. Aqui na Bahia, basicamente, nós temos o Vitória bem na fita, principalmente com essa nova geração. E ocorre o seguinte, quando as pessoas entram nesse desespero, começam a fazer o seguinte, onde é que eu acho defeito aqui nessa chapa? Não acha defeito. E aí começa a buscar esses pontos. Porque, na verdade, de uma forma ou de outra, eu estava até ouvindo uma palestra, uma entrevista de um filósofo, que ele dizia uma coisa interessante, que ele dizia o seguinte, eu não sou político. Depois ele corrigiu isso assim, ó, eu estou dizendo que eu não sou político, mas todo mundo é político, não tem como não ser político. Entendeu? Agora, isso não quer dizer que todo mundo é político. Quem está lá é político, Raimundo Viana é político. Raimundo Viana foi quem? Raimundo Viana foi procurador-geral do Estado, ligado à força política de direita da Bahia. Você tinha o próprio Paulo Carneiro, que está tentando viabilizar uma chapa, ele foi o quê? Foi deputado, disputou, depois perdeu. Enfim, eu nem sei se ele perdeu, mas eu sei que ele... Enfim, então isso, a política não está fora de ninguém, não. Não está fora de absolutamente ninguém. Que história é essa? Então, quando se fica querendo... colocar uma algema em cima das pessoas em função de posicionamento político, isso é uma bobagem, isso é uma maluquice, entendeu? Isso é uma coisa sem precedentes, assim, em termos de achar que isso é inteligência. Que inteligência é essa? Nós temos nossas posições políticas, nossas convicções políticas, partidária ou não, entendeu? Mas, independente de política partidária ou não, cada um tem o seu sentimento. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa muito de relacionamento social, entendeu? Mas tem outros que são isso é a natureza da pessoa. E a outra pessoa é ditador, entendeu? O cara que é ditador nunca participou de partido político nenhum. Isso não quer dizer que ele não seja político, ele é político, sim. Então, o que eu quero dizer com isso, em resumo, é que é uma bobagem isso, é só maluquice, querendo ficar colando negócio de partido em cima da chapa Vitória do Torcedor. Até porque a chapa Vitória do Torcedor é um leque de 270 pessoas. Veja bem. Então, se você... Claro, nesse meio vai ter um ou outro ligado a partido político. E tem muita gente ligada a partido político, mas também nas outras chapas, também tem muita gente ligada a partido político. Isso é bobagem, é uma discussão que não tem sentido. Ela morre no deserto, essa discussão de política. Por exemplo, nós temos um grande vetor na área de comunicação dentro da chapa chamada Érica, muito conhecida. Eu vou dizer, não, é porque o pessoal de comunicação está na chapa. Não, são os vetores que tem da sociedade organizada, os vetores da sociedade organizada que olharam o seguinte, o Vitória pelo Vitória, cada um está defendendo o Vitória pelo Vitória. Ninguém vai... Eu não vou me reunir com Augusto, quem foi outro que se falou? Zé Rocha. Zé Rocha, quem foi o outro? Pode ser o Robson também, Robson Almeida. Robson Almeida. Eu nunca, inclusive eu posso afirmar aqui, nunca discuti com ele política partidária. O que a gente discute é a política do Vitória, a política de trabalho do Vitória, a política de projeto do Vitória, é isso que a gente discute. Se alguém está falando em política de projeto, tem essas políticas de projeto. Uma política partidária, todo mundo é livre de escolher um caminho, o que é que apoia, o que é que não apoia. Agora, quando se fala em Vitória, é bom que fique muito claro para os ouvintes da Galácticos que nós temos a consciência de que o Vitória precisa efetivamente profissionalizar, o Vitória precisa realmente democratizar e o Vitória precisa corrigir muitos defeitos de condução, inclusive corrigir a questão de formação do Estatuto, onde no Estatuto o Conselho ele não é proporcional, não permite esse espaço de diálogo, de divergência absurdo. Então nós estamos querendo o quê? Proporcionalidade no Conselho. Isso tem que ser aprovado, é uma coisa que é boa para o clube. Na hora que você junta, que faz uma organização dessa, que faz uma discussão, e você apresenta um plano e ninguém quer discutir, isso é péssimo.
É importante que tenha as vozes dissonantes no grupo, sem problema nenhum. Então, finalizando essa questão de política, isso para mim morre no deserto também, porque isso é coisa de maluco. Quem está falando isso não tem sentido, não sabe o que está se falando. Está se falando do Vitória, o Vitória do torcedor e pelo torcedor. É isso que está se falando, Vitória do torcedor, pelo torcedor. Está se falando de chapa, Vitória do torcedor, com duas formas de enxergar isso, que é a vitória do torcedor. Como ele, uma vez essa chapa sendo vitoriosa, é uma vitória dele, porque ele vai poder participar mais ativamente do clube. E a outra é a vitória mesmo, o vitória do torcedor, o clube, a instituição do torcedor. Para poder finalizar esse bate-papo, um recado para o torcedor do Vitória, você que dia 10 deve ser, né? Está confirmado como dia 10, o dia da eleição do Esporte Clube Vitória. Lembrando que tem a eleição primeiro do Conselho Deliberativo, que daí então que sai essa eleição para o presidente do Conselho Diretor do Esporte Clube Vitória. Eu gostaria de dizer à torcida do Vitória, de modo geral, não só a chapa Vitória do Torcedor, que vocês podem ficar tranquilos que estão diante de um grupo que vem apresentar propostas, projetos que efetivamente são executáveis, propostas formadas que vão ser conduzidas por profissionais de qualidade, independente de idade. Nós estamos falando de renovação, não estamos falando de idade não, minha gente. Estamos falando de ideias, de projeto, de plano, de metas, de controle. É isso que nós estamos falando. Então, vocês, torcedores, podem ficar tranquilos que nós temos uma consciência da nossa responsabilidade e pode ter também a convicção de que uma chapa formada por pessoas como Ivan de Almeida, Simval Vieira, Agenor, Paulinho Gordilho, Léo Amoedo. Então, são pessoas, posso citar aqui dezenas de nomes, não gosto de citar essa questão de nome, mas dezenas de nomes, Robson Almeida, são pessoas que vieram somar e são pessoas que fazem parte dessa ideia de que o Vitória precisa apresentar um novo projeto, precisa ser vencedor. O Vitória não pode ficar a cada ano, ele entra e sai, sobe e desce, ou numa administração equivocada, onde os próprios membros da administração, todos estão brigados hoje, todos. Observe que todos eles estão brigados. E ainda, Valência, eu posso dizer mais uma coisa que a torcida do Vitória foi testemunha. É que ocorreu uma grande... Eu não vou usar o termo, que isso é triste, mas me dá vontade de usar mesmo. Canalice com um grupo que saiu exatamente quando o Vitória foi enfiou o pé na jaca. Quando o Vitória começou a entrar no brejo, a vaca ir para o brejo. Então, a partir daí, esse grupo rompeu, que é o grupo de Falcão. Isso é triste ele ter feito isso, porque ele tinha que vir dizer, inclusive ele deve, viu, torcedor? Ele deve essa satisfação ao clube. Ele deve essa satisfação de dizer que efetivamente a chapa é uma chapa dele, que é uma chapa que ele foi buscar um marqueteiro, nada contra marqueteiro, mas Ricardo Davi é um marqueteiro e fez mal ao Vitória quando o Vitória caiu, que ele apresentou aquela camisa terrível, que nós ficamos com bastante raiva de tudo aquilo que nós vivenciamos naquele momento. E Raimundo Viana, ele ficou sem chão. Ele já estava com uma administração confusa, porque eles também não são bons administradores. Aliado a essa saída rápida, e ainda ele fez aquela declaração que, para mim, foi muito infeliz, de dizer que o Internacional não deveria cair, porque não era time para cair, pronto. E para cair é o Vitória? Então, torcedor, tem que analisar isso, que esses dois grupos que estão se degladiando ali, a briga do poder, existe uma fissura muito grande, existe uma questão de briga, não é do Vitória para o Vitória, e sim é uma briga de poder. Eles precisam muito do Vitória, e aí eles estão lá brigando. E nós entendemos o seguinte, que o Vitória precisa de grupos que vão até dentro da sua Constituição, esses grupos que possam efetivamente somar. E o grupo
que nós chamamos hoje, que é a chapa Vitória do Torcedor, está disponível a fazer isso. Apresentou essa proposta, apresentou tranquilamente para a sociedade, não está com medo de levar pancada, que a gente tem tomado uma porrada, como você tem ouvido aí, questão de política, é porque não sei o quê, isso é tudo bobagem, isso é tudo maluquice, é falta de assunto. Porque o que fica muito claro para o torcedor hoje é que a chapa Vitória do Torcedor, ele traz essa digital do torcedor, aonde o torcedor percebe que existe um plano de trabalho, um plano eficiente e eficaz. Então é isso que eu gostaria de dizer a você, torcedor, e dizer que podem ficar tranquilos. Estou muito ansioso de chegar no dia 10, e a gente, não só a chapa Vitória do Torcedor, todos nós irmanadamente está orgulhosos dessa peleja, né, desse envolvimento e administrar o Vitória como efetivamente o Vitória precisa ser administrado. Porque o Vitória precisa ser campeão. O Vitória precisa ter um modelo para apresentar ao país. Não tem. Então isso é um absurdo. Não é problema de orçamento, não. Não é problema de nada. É problema mesmo de incompetência lá dentro. O Vitória é incompetente lá dentro e tem outra. Nenhum dos dois pode se safar disso, não. Falcão e Ricardo Davi, o marqueteiro lá, o Ricardo Davi, ele é tão culpado quanto o Raimundo, por Vitória estar nessa situação. Porque eu só tiraria a culpa deles, se isso tivesse ocorrendo em janeiro. Eles estivessem saindo em janeiro. Mas não, eles ficaram até agora, na reta final, que eles fizeram essa lambança. E está Raimundo lá, desesperado, e a gente sabe que o Vitória não pode cair. Essa é uma coisa, o Vitória não pode cair. Agora, não tenha dúvida que a chapa Vitória do Torcedor vai estar atenta, vai estar acompanhando, vai estar ajudando no que o Vitória precisar para poder não ocorrer essa tragédia. E nós estamos imbuídos da nossa responsabilidade e a convicção de que estamos fazendo um grande papel para o esporte do Vitória. Então, agradecer aqui a presença do professor Ivan de Almeida e dizer ao torcedor do Vitória que vamos fazer entrevista também com outros candidatos. Já convidamos o candidato Ricardo Davi também, o presidente do Vitória, o Raimundo Viana, que apesar de oficialmente não ter declarado ainda que será o candidato do Conselho Diretor, mas a tendência é que seja, também já foi comunicado, já foi convidado para que possamos trazer para você, torcedor do Vitória, as informações referentes a essas eleições do Vitória que estão programadas para o dia 10 de dezembro. Então, o próximo convidado, o Ricardo Davi, também vamos bater esse papo para poder trazer o que puder extrair de informações para vocês, torcedores do Vitória. Um abraço para todos, fique com Deus e até a próxima.